Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso último editorial do dia. Sempre um prazer poder estar aqui com você, poder falar um pouco de tudo aquilo que está acontecendo no nosso Brasil. Pois é, uma denúncia gravíssima que eu trago para você. Ameaça de morte contra o deputado federal Marcos Duval. Ele fez uma denúncia em suas redes sociais. Dizem que o amor venceu, né? Mas será que o amor venceu mesmo? Porque aqueles que combatem, questionam os métodos e atitudes da esquerda são ameaçados de morte. Eu vou mostrar para você o que está acontecendo. Também vou trazer uma postagem aqui do Luiz Carlos Reis, senador, sobre um grande ponto sobre a CPI. E, aliado a isso, um editorial da Gazeta do Povo de Alexandre Garcia, e o título é Mais Esperança para a CPI Mista de 8 de janeiro. Será que tem coisa boa realmente acontecendo? Tem sim, e eu vou explicar para você. Também vou tentar abordar nesse vídeo aqui a convocação parlamentar do Flávio Dino para que preste explicações sobre vários pontos do seu da sua ação de ter ido ao Complexo da Maré, da sua ação de ter retirado o decreto de armas, está retirando a arma do cidadão de bem. Ele vai ser convocado aí pela Comissão de Segurança Pública. Isso e muito mais a gente vai tratar aqui. Vamos tratar também de aumento de impostos do governo Lula, enfim, muita coisa que a gente vai discutir aqui nesse vídeo com você. Então, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer ter você aqui. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. Nosso canal está aqui para tratar de forma séria todas essas pautas, sem extremismo e lutando pela democracia. Mas aquela democracia que permita que eu tenha liberdade de expressão. Aquela democracia que permita que o povo seja soberano. Essa é a democracia que eu luto. E não uma democracia mentirosa e demagógica, como eles dizem que existe por aí. Não, não é essa que eu quero. Então, muito obrigado por me receber na sua casa mais uma vez. E bora de matéria, que eu sei que você está aqui por isso, né? Só não esquece de se inscrever, dá uma força aí pro nosso canal. Pois é, vamos falar disso aqui. Marcos Duval fez uma postagem aqui onde ele alega que está sendo ameaçado mais uma vez. Ele escreve o seguinte: lutar pelo Brasil dá nisso. Hoje mais uma ameaça de morte e uma denúncia esdrúxula no STF do ministro da Justiça contra mim. O sistema é bruto, mas isso só me dá mais força para seguir em frente. E aqui ele posta um trecho de um e-mail onde fala o seguinte: fomos nós também que ameaçamos o senador Marcos Duval e o deputado estadual do Amazonas Wilker Barreto. Mandamos e-mail para dezenas de políticos de direita e clubes de tiro, mas só ele levou nós a sério. Vamos matar eles em breve. Você vê que as ameaças são gravíssimas. É o amor que venceu, é o amor, é o ódio do bem que agora está em toda, né? Eles também assumem a autoria de, uma, de um incêndio que aconteceu em um clube de tiro que levou à morte de 3 pessoas lá no Amazonas. Então, assim, o Marcos Duval vem fazendo essas denúncias. Outra denúncia que ele fez é a de que Flávio Dino fez contra ele lá no STF. Juridicamente falando, isso é um absurdo sem tamanho. Não tem como não justifica. O intuito é nítido: intimidar parlamentares para que não fiscalizem o governo Lula. É o governo que destila ódio, é o governo que veio para se vingar. Já dizia Ciro Gomes lá atrás e já disse Lula em entrevista agora, que está aqui para se vingar desse povo. Você sabe disso. E o que pode parar tudo isso? A CPMI dos atos do dia 8 de janeiro vai revelar muita coisa. Essa matéria do Gazeta do Povo trata especificamente da CPI mista, ou CPMI, dos atos do dia 8 de janeiro. E aqui ele fala, olha, tem coisa boa, então é uma nova esperança. Qual é o ponto que o Alexandre Garcia traz de nova esperança? É o fim da CPI da Soraya Tronic, que poderia ser uma verdadeira cortina de fumaça e viria só para atrapalhar a CPMI. É lógico, Pacheco está demorando, dando tempo para Lula articular e tentar retirar essa CPI. E lógico,
deixando a barganha correr solta, o toma lá da cá e a maracutaia. Mas, no fim das contas, a gente sabe que a CPI vai acontecer. E essa CPI vai trazer a queda do Lula. Isso é inevitável. A gente sabe os riscos que Lula corre, esse desgoverno corre, ao enfrentar essa CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Vou trazer uma outra matéria para vocês aqui, do Luiz Carlos Reis. Ele fez uma postagem no seu Twitter e no seu Instagram. Ele escreveu o seguinte: investigação. Confira meu posicionamento sobre a CPI do dia 8 de janeiro. A CPI da Soraya Tronic, tá, pessoal? O Lula não conseguiu barrar nada. Quando estamos indo em direção oposta a quem controla a máquina pública, é preciso agir com sabedoria. Optamos pela CPMI, mista, comissão mista, CPMI, e não pela CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, só do Senado, tá? Para deixar claro para vocês. Pois no Senado temos entraves maiores. Unindo as duas casas, são mais de 200 parlamentares dispostos a esclarecer os fatos. O Brasil precisa saber quem são os responsáveis pelo caos no dia 8 de janeiro. E eu concordo em número, gênero e grau com o senador Reis. É necessário que seja feito uma análise conjunta dos atos, afinal, as duas casas foram alvos de ataque. E também a oposição ganha mais força porque são 194 deputados já com 37 senadores. A soma é muito maior. Vão ter muito mais força para investigar, apurar e descobrir falhas que tenham acontecido e possíveis omissões, inclusive do próprio governo Lula, coisa que a CPI de Brasília, lá da CLDF, da Câmara do Distrito Federal, já está apurando. Outra matéria para vocês aqui. Essa matéria foi publicada pelo deputado Sanderson, tá? E foi objeto da revista Cruzoé. Comissão parlamentar deve convocar Flávio Dino para explicações. O presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, deputado Sanderson, pretende votar nesta terça-feira 16 pedidos de convocação do ministro da Justiça, Flávio Dino. Entendam que já tem 16 pedidos convocando o Flávio Dino para que preste esclarecimento. Entre eles, a sua ida ao Complexo da Maré. Vamos entender aqui. O presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, deputado Sanderson, pretende votar nesta terça-feira 16 pedidos de convocação do ministro da Justiça, Flávio Dino. Entre os pedidos de esclarecimento solicitados pelos parlamentares estão os fatos como os atos do dia 8 de janeiro, esclarecimento da ida e entrada do ministro no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, assim como também o próprio Sanderson já tinha deixado claro que Dino precisa prestar esclarecimento sobre essa sanha de desarmar a população de bem e a pouca preocupação em desarmar os criminosos que realmente estão fazendo um trabalho trágico no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. Vou trazer uma outra postagem para vocês aqui do Rodrigo Valadares, que é deputado federal. É inadmissível o que ele vai trazer aqui. E assim, eu achei tão bem explicado que eu vou colocar o vídeo dele, deve ter 1 minuto e meio, que eu vou colocar para que você entenda. A sanha por dinheiro para bancar a companheirada é tão grande, mas tão extensa, que eles estão querendo, inclusive, sangrar o mais pobre para bancar a sua turma. São mais de 10 mil cargos distribuídos, são mais de 10 ministérios que foram aumentados, ou seja, estão comprando à torta e direita. O governo Lula não tem projeto econômico, ele vai sangrar o Brasil onde ele conseguir, e você vai entender o que está acontecendo. Dá uma olhada nessa matéria do Rodrigo Valadares, compensa você ouvir, devido à clareza na explicação que ele traz. Ouve aí comigo. Nisso, o governo Lula quer taxar a sua compra na Shein, a sua compra na Shopee e, mais grave ainda, está lhe chamando de contrabandista digital. Imagine uma jovem da periferia do meu Nordeste, seja lá de Aracaju ou de Nossa Senhora do Socorro, que vê num filme, numa série, um vestido perfeito, que a sua atriz favorita usa, e aquela jovem muito pobre da periferia deseja ter aquele vestido.
Ela vai no shopping, lá na Riachuelo, vai na Renner, na Zara e vê que aquele vestido está muito caro. As coisas estão muito caras no Brasil. Só que lá no Android dela, no telefone dela, aparece uma promoção da Shein ou da Shopee. Aquele mesmo vestido, com o preço que agora ela pode comprar. E ela vai lá e compra. E ela tem acesso àquele bem de consumo, aquele desejo dela, através dessa facilidade. Pois bem, o governo Lula está de olho nisso. O governo Lula quer taxar a sua compra na Shein, a sua compra na Shopee e, mais grave ainda, está lhe chamando de contrabandista digital. É muito triste, senhor presidente, a gente vê que esse governo não está preocupado com a classe C e D, não está preocupado com os mais humildes, está preocupado sim em pagar a conta cara que foi a eleição do presidente Lula. Nós, do União Brasil, vamos reafirmar mais uma vez, a chance de votarmos aumento de imposto é zero. E eu peço a solidariedade para os nossos companheiros aqui na Câmara dos Deputados, que a gente possa olhar com carinho para essa situação e não impedir que aquela jovem de classe C e D possa adquirir o seu bem de consumo. Que essas pequenas compras não sejam taxadas e que o governo tire a mão do bolso do consumidor. Só para deixar claro para vocês, nunca foi pelo mais pobre, nunca foi pela picanha e a cervejinha. Foi pela sanha de vingança de Lula. Só que um trecho dessa fala do deputado Rodrigo Valadares, você deve prestar atenção. Não é o fato dele falar que o governo quer sangrar o mais pobre, não é o fato dele falar que vai taxar os aplicativos, e isso aí ministros já falaram, inclusive fala-se em tirar o Uber. É absurdo, mas não é o ponto principal. A gente já sabe que o governo quer sangrar o cidadão. O grande ponto que a gente tem que analisar aqui, que chama atenção, é que ele é do União Brasil. O Rodrigo Valadares é do União Brasil. O mesmo partido que Lula tentou comprar dando 3 ministérios, inclusive colocando uma ministra que tem acusações que pairam sobre ela, que é envolvida com a milícia. Um outro ministro que tem acusações que pairam sobre ele, que usa verbas do orçamento secreto para benefício próprio e de amigos. Enfim, a coisa é um tanto quanto mais complicada do que a gente imagina. Mas Lula não conseguiu comprar aqueles que têm caráter para enfrentar o sistema. Então eu dou parabéns aqui para o Rodrigo Valadares por essa fala dele. Eu, particularmente, não conheço muito o trabalho do Rodrigo Valadares, mas essa fala dele me chamou a atenção, eu gostei, achei de alto caráter e de extrema importância. Vamos falar agora de Sérgio Moro. Moro rebateu as falas absurdas. Chega a ser criminoso, por ferir o decoro parlamentar, Lula dizer que está ali para vingar daquele povo. Que o interesse dele era você sabe, né? Ferrar, vamos dizer assim, o Moro. Isso é incompatível. Um presidente da República anunciar publicamente o intuito de vingança contra um senador da República. Pautas democráticas? Essa é a democracia? Essa é a democracia que você, que faz o L aí, diz defender? Faça-me rir. É uma vergonha, é uma verdadeira vergonha ver o caminho que o Brasil está seguindo. E você quer saber por que o ódio de Lula em relação a Moro? Eu posto aqui para vocês. O próprio deputado Carlos Sampaio postou aqui. A CGU de Lula, que é a Controladoria Geral da União, põe fim ao setor de combate à corrupção. É a defesa dos companheiros, é a abertura da impunidade, é o ódio vigorando hoje na presidência da República. O órgão extinguiu a secretaria e rebaixou uma diretoria que promovia investigações. É absurdo isso. É absurdo. Nós queremos democracia, paz. Cadê o Lula que prometeu que viria para governar para todos, sem revanchismo, sem ódio, que estabeleceria o amor de volta? Foi embora rápido. Acabou rápido. E o povo brasileiro não está nem um pouco feliz com isso. Tanto é que eu vou trazer uma matéria do jornal Metrópolis para vocês aqui. Lula diz que não vai escolher a PGR indicado por Lula.
pela lista tríplice. Olha o ódio, o rancor na fala de um presidente e os motivos pessoais de ódio. Vigora o princípio da impessoalidade no direito. Mas ouça isso aqui. A coisa que eu tenho certeza é que eu não vou escolher mais lista tríplice. Tá? E o Ministério Público Federal tem que saber que eu não vou escolher por irresponsabilidade da Força Tarefa do Paraná, que foi moleque, que prejudicou a imagem do Ministério Público Federal. Aliás, que quase destruíram a imagem da seriedade do Ministério Público. Um bando de moleque irresponsável. Sabe? Então, eles jogaram fora uma coisa que só eu tinha feito, de escolher a lista tríplice. Eles jogaram fora. O senhor e a Dilma. E esses moleques são responsáveis por isso. Então eu vou pensar muito o que eu vou indicar. Eu não tenho ninguém em vista ainda. A única coisa que eu tenho certeza é que eu não vou escolher mais lista tríplice. Tá? E o Ministério Público Federal tem que saber que eu não vou escolher por irresponsabilidade da Força Tarefa do Paraná, que foi... O grande ponto aqui, o que mais me assusta é ver pessoas sem qualquer discernimento, desprovidas de qualquer conhecimento jurídico ou lógico, colocando aqui que isso é corretíssimo, que tá certo, o meu presidente, fiz o L por isso. Dá vergonha de vocês. Dá vergonha de vocês. O grande ponto aqui é que um PGR indicado pela lista tríplice, ele tira a tecnicidade de alguém que é indicado politicamente e vai proteger os companheiros. Lula chama os procuradores da Lava Jato de moleques. Eu chamo de heróis. Para mim, eles são heróis. Moleques são políticos corruptos. É o Joesley Batista, que foi condenado a quase 1000 anos, fez uma delação premiada e hoje está na comitiva presidencial indo para a China com ele. Então você tem que entender muito bem a quem esse presidente defende. Não é quem combate a corrupção, não é os procuradores da Lava Jato. Eu tenho vergonha de quem compra essa narrativa de que aqueles que combatiam a corrupção são os errados e de que os corruptos são os heróis. Há uma distorção da realidade sem precedentes. É uma vergonha ouvir isso de um cidadão brasileiro que aplaude a corrupção e condena aqueles que foram os responsáveis pela busca do combate à corrupção. Tem mais coisa que eu vou trazer para você. Eu juro que eu não vou tentar não estender muito o vídeo. Mas olha só o Felipe Barros. Tá? Eu vou trazer mais um vídeo dele aqui e eu queria que você prestasse atenção. Dá uma olhada. Ele escreveu o seguinte: Felipe Barros oficial. O governo Lula tem uma marca, a vingança. Reconstrução e união, slogan utilizado pelo governo na campanha, foi só na publicidade, ou melhor, fake news. Seu ministro da Justiça, Flávio Dino, persegue a oposição. Ele, Lula, quer ferrar quem combateu a corrupção. Assiste aí comigo. O presidente Lula, na campanha, disse que acabaria com os sigilos. O que ele fez? Aumentou os sigilos. Ele acaba de decretar os sigilos das visitas que recebe no Palácio do Planalto, no Palácio do Alvorada. Portanto, fake news, mentira. Ele... que teve um vídeo divulgado hoje dizendo que quer Fuder esse muro. Não, vocês cortam a palavra fuder aqui. ferrar, ele usou um outro termo que eu não vou usar em respeito a esse plenário, com a turma de Sérgio Moro e daqueles que combateram a corrupção. É o governo da vingança, é o governo da violência. O ministro da Justiça que agora persegue a oposição, denunciou deputados e senadores criminalmente numa nítida tentativa de intimidação a parlamentares da oposição. Esse é o governo da violência, esse é o governo da morte, esse é o governo da perseguição a toda a oposição, esse é o governo da vingança, que eu tenho certeza que não vai dar certo e em pouco tempo o Lula voltará para onde ele nunca deverá ter saído, que é a cadeia. Se essa fala do Lula, e eu corroboro aqui o que o Felipe Barros disse, se a fala do Lula
é de que os procuradores da Lava Jato são moleques, e Palocci, Joesley e vários outros aí, o Cabral, são os heróis, eu saldo os moleques e me envergonho dos seus heróis. É simples assim. E vamos falar outra coisa. Terraplanismo, ou seja, negacionismo. Vamos falar sobre isso? Vamos. Porque o que teve de acusação com o governo anterior, e os apoiadores de Bolsonaro sabem disso, o que teve de acusação de que Bolsonaro era negacionista, terraplanista, e de que o pessoal da direita é sem conhecimento e sem noção. Olha o que Lula falou e foi criticado pelo Partido Novo. Terraplanismo econômico. Os livros de economia estão superados, diz Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é, quem é Luiz Inácio Lula da Silva para combater Stuart Mill, Milton Friedman, até o Keynes, John Maynard Keynes, que no final das contas, apesar de defender uma gastança a mais, protegia o regime fiscal. Não há na literatura séria ninguém que defenda gastar dinheiro com a companheirada, igual o Lula faz. E vem esse cara que se orgulha de falar que não gosta de ler, que mentiu durante a campanha falando que o Brasil ia precisar de mais livros e vem agora dizendo que os livros estão errados, superados. Pelo amor de Deus. Esse mesmo negacionismo econômico é responsável por fazer o governo tomar medidas erradas. Se chamam Bolsonaro de genocida, não chamam? Pois bem, deixa eu te lembrar uma coisa. Não se faz Copa com hospitais. Lembra dessa fala? Você tem noção de quantas pessoas morrem à beira dos hospitais por falta de um leito? Essa semana eu estava lendo uma matéria de um síndrome de Down que foi até o hospital por 3 vezes. Por falta de maca e leito, ele morreu deitado no chão, de 31 anos. Procura essa matéria que você vai ver. Pois é, não se faz copas com hospitais e é a economia que salva a saúde. Então é nojento ouvir um discurso como esse. E o brasileiro precisa acordar. Não tenha dúvidas disso. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Eu juro que tentei não me estender. Como eu disse, tinha mais coisa, mas já estamos com 22 minutos de vídeo. Eu sei que seu tempo é precioso. Mas se você concorda com o que eu estou falando aqui, compartilhe esse vídeo. Me ajuda mandando para mais pessoas. Esse vídeo precisa chegar nas pessoas para que as pessoas saibam. Ainda tem muita gente aí que não entendeu o que está acontecendo com o nosso Brasil. E é nosso intuito demonstrar isso para que a gente tenha consciência. Para que a gente possa escolher, ao meu ver, um político de verdade, como Tarcísio, como Zema e muitos outros que estão por aí. É hora da gente acordar, abrir os olhos e aprender a votar. Tá certo? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.